Matemática de casa. Nesta videoaula vamos falar sobre os produtos notáveis, em especial o quadrado aqui da soma de dois termos. Galera, vamos considerar a seguinte expressão: x mais y ao quadrado, que representa o quadrado da soma de dois termos. E vamos desenvolvê-la algebricamente. Neste caso, aplicando a definição de potência. Porque o que é x mais y ao quadrado? É exatamente o x mais y que multiplica o x mais y. E aplicando aí a propriedade distributiva da multiplicação, ó, o x multiplica o x e o x multiplica o y. Por baixo, né? Por cima, o y multiplica o x e o y multiplica o y, fazendo a propriedade distributiva. Então, vamos lá. X vezes x é x ao quadrado, x vezes y é xy, y vezes x é xy, e y vezes y é y ao quadrado. Agora, repare que xy e xy são dois termos semelhantes que a gente deve somar eles dois. X ao quadrado mais. Você pode até fazer assim, ó, uma coisa mais uma coisa é duas coisas. E essa coisa é o xy mais y ao quadrado. Portanto, o x mais y ao quadrado é exatamente esse termo aqui, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como assim, professor? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, essas coisas. Ora, é porque aqui a gente está usando uma pequena notação em dizer que o x é o primeiro termo e o y o segundo termo. Então, você pode aplicar a seguinte regra, ó, que x mais y ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos, é o quadrado do primeiro, porque x é o primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, o x é o primeiro e o y é o segundo, mais o quadrado do segundo. Legal? Então, este é o quadrado da soma de dois termos. A gente pode olhar, observar geometricamente este quadrado. Bom, vamos observar essa figura que é um quadrado, tá bom? É um quadrado. E nesse quadrado, nós temos deste ponto até este é o x. E deste ponto até este é o y, certo? Então, novamente, ó, como é a figura aqui laranja é um quadrado, os lados de um quadrado são todos iguais, então também é x. Ó. E repare que esses dois retângulos aqui, rosinho, têm a mesma altura, que eu vou dizer que é y, ou seja, esse tamanho aqui, y, é o mesmo de lá. Ó. E este tamanho aqui é o mesmo do de cima, x. Aqui também é o mesmo x, porque é o mesmo tamanho do lado do quadrado, laranja. E este pedacinho é a mesma altura aqui do y. Ora, a área desse quadrado, ela é feita exatamente medindo aqui o lado elevando ao quadrado. E quem é a medida aqui do lado deste quadrado? Repare que é x mais y. Então, x mais y ao quadrado é igual. Olha, se você observar, é exatamente a soma deste quadrado laranja com a soma desses dois retângulos rosas, com mais este quadradozinho aqui, azul, de tamanho de lado y. Então, ó, eu vou somar a primeira área desse quadrado laranja. Como é calcular a área desse quadrado laranja? Eu multiplico o lado vezes o lado, né? Então, aqui é x ao quadrado, a área dele.
A área desse retângulo laranja é base vezes altura, ó. Base vezes altura. Portanto, x vezes y. Esse outro também tem a mesma medida, x vezes y. E a área do quadrado laranja é exatamente y ao quadrado. Repare que quando eu somar todas essas áreas, eu tenho exatamente o quadrado da soma de dois termos. Olha, o quadrado x ao quadrado, mais eu tenho duas vezes a área desse retângulo laranja, portanto, 2 vezes xy, mais a área do quadrado azul, que é y ao quadrado. Olha que legal, quadrado da soma de dois termos, usando aí as figuras planas. Tudo bem? Agora, o que vai mudar quando for a diferença? Então, vamos para o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Novamente, da expressão. Qual a expressão agora? Já que a diferença é x menos y ao quadrado. Como essa potência está ao quadrado, é base, que é x menos y, vezes base, x menos y. Fazendo novamente a distributiva. Então, a distributiva é x vezes x e x vezes menos y vezes x e menos y vezes menos y. Então, o que vamos ter aqui? Que x menos y ao quadrado é x vezes x, x ao quadrado, mais vezes menos aqui, ó, o sinal do x é positivo, quando não aparece é positivo, certo? Então, é positivo, então mais vezes menos, só corrigindo aqui, é menos, x vezes y é xy, agora fazendo com y, menos vezes mais é menos, y vezes x é xy, menos vezes menos é mais, y vezes y quadrado. Então, x menos y ao quadrado é igual. Galera, ó, x ao quadrado, esses dois fatores são iguais e negativos. Então, menos 1 é menos 2. Repete o xy. Mas, de onde saiu esse menos 1, né? Voltando aqui, ó. O menos 1 é o número que está subtendido aqui, ó. Não está aparecendo, certo? Quando não aparece aqui do lado do xy é porque é 1. Por exemplo, qual o número que está aparecendo aqui do lado do x ao quadrado que não está escrito? É exatamente o número 1, certo? Está subtendido. Mas, repete aqui o fator y ao quadrado. Ora, o que mudou então em relação ao quadrado da soma? É exatamente esse sinal de menos, tá bom? Novamente, ó, a regrinha é o quadrado do primeiro, só lembrando aqui, o x é o primeiro termo e o y é o segundo termo. Então, a regrinha é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Legal? Temos aí, então, o quadrado da diferença de dois termos. Anote esta regrinha. Tá ok? O próximo é o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Galera, o produto da soma pela diferença é quando eu tenho o seguinte, ó, o x mais o y multiplicado pelo x menos y. Afinal de contas, é o produto da soma pela diferença. Fazendo a distributiva, então, fazendo aqui a distributiva, o x multiplica o x multiplica o menos y. O y multiplica o x e o y multiplica o menos y. Fazendo, então, essa distributiva, o x vezes x é x ao quadrado, o x vezes menos y é menos xy,
o y vezes x, nesse caso aqui, mais vezes mais é mais, y vezes x é xy aqui, colocando o x aí na ordem, tá bom? E mais vezes menos é menos, y vezes y quadrado. Agora, reparem que menos xy e mais xy, eles é o mesmo fator, o mesmo termo, porém o sinal trocado. Quando acontecer isso, a gente simplesmente corta, porque menos xy mais xy é zero. E sobra o x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Portanto, o produto da soma pela diferença é exatamente x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? X mais y vezes x menos y é igual ao quadrado de x menos o quadrado de y. Em outras palavras, você diz assim, ó, é o quadrado do primeiro termo, aqui é o primeiro termo, menos o quadrado aqui do segundo termo é x mais y vezes x menos y, o produto da soma pela diferença, tá bom? Matemática de casa. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos lá, alguns exemplos. Primeiro, eu quero saber quanto é 3 mais x ao quadrado. Ó. Basta aplicar a regrinha. O 3 é o primeiro termo e o x é o segundo. Primeiro e aqui é o segundo. Então, você faz a regrinha. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2 vezes 3, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Portanto, ó, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3 é 6x, mais x ao quadrado. E aí você pode ordenar, colocar o x ao quadrado como ele está elevado ao quadrado na frente de tudo, ou simplesmente deixar assim, certo? Vamos fazer um da diferença. Segundo exemplo. Vamos fazer x menos 3 ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes 3. Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado. 2 vezes 3 é 6. 6x. E 3 ao quadrado é 9. Legal? Mais um exemplo. Matemática de casa. Vamos fazer agora quanto é 4 ao quadrado menos x ao quadrado. E aí você pode distribuir isso no produto da soma pela diferença. Isso é a mesma coisa que 4 menos x vezes 4 mais x. Legal? Matemática de casa. Tem uma lista, galera, de exercícios na descrição do vídeo para treino. Bons estudos. Deixe seu gostei e se inscreva no canal.